Leitura do segundo livro de Macabeus. Naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Um deles, tomando a palavra em nome de todos, falou assim: que pretendes? E que procura saber de nós? Estamos prontos a morrer, antes que violar as leis de nossos pais. O segundo, prestes a dar o último suspiro, disse: tu, ó malvado, nos tira desta vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Depois deste, começaram a procurar o terceiro. Apresentou a língua logo que o intimidaram e estendeu corajosamente as mãos e disse, cheio de confiança: do céu recebi estes membros, por causa de suas leis os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo. O próprio rei e os que a acompanharam ficaram impressionados com a coragem deste adolescente, que consideravam os sofrimentos como se nada fosse. Morto também este, submeteram o quarto irmão aos mesmos suplícios, desfigurando-o. Estando quase a expirar, ele disse: prefiro ser morto pelos homens, tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos ressuscitará. Para ti, porém, ó Rei, não haverá ressurreição para a vida. Palavra do Senhor.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, anime os vossos corações e vos confirme em toda boa ação e palavra. Quanto ao mais, irmãos, rezai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada como foi entre vós. Rezai também para que sejamos livres dos homens maus e perversos, pois nem todos têm a fé, mas o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e vos guardará do mal. O Senhor nos dá a certeza de que vós estáis seguindo e sempre seguireis as nossas instruções. Que o Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e a firme esperança em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando este 32º domingo do tempo comum, já caminhando aí para vivermos o início do Advento e depois o Natal, no tempo litúrgico que a igreja nos chama a caminhar. E hoje, como tema central desta sagrada liturgia, tem o assunto da ressurreição. Você acredita na ressurreição? Sim.
Então, o primeiro questionamento que eu te faço: se você acredita na ressurreição, por que você tem medo de morrer? Se a gente diz que acredita que Jesus venceu a morte, ressuscitou, por que você tem medo de morrer? Quando a gente olha para a vida dos santos, é muito interessante, porque os santos, eles se encontravam, quando eles tiveram um encontro com Deus de verdade, eles descobriram o maior tesouro da vida deles, e eles já não tinham mais medo da morte. Pelo contrário, teve até santo que pediu a morte. Não é que você vai pedir a morte agora, não, tá? Porque é Deus que sabe o momento certo para a gente ir ou não. Enquanto isso, a gente fica pelejando por aqui, né? Mas o sentido de que, se eu acredito firmemente que o Senhor é o Deus da vida, que Ele venceu a morte, ressuscitou, quando eu estou nele, quando eu permaneço nele, eu também venço a morte. Não somente a morte da carne, que um dia todos nós vamos passar, mas a pior morte, que é a morte espiritual, que é a morte de uma vida sem Deus, que é a morte da condenação ao inferno. Deus nos livre e guarde dessa morte. Olhem, meus irmãos e irmãs, que testemunho mais corajoso destes 7 adolescentes, né? Falou aqui na leitura do segundo livro de Macabeus, que eram adolescentes, os famosos jovens da fornalha, que a gente conhece tão bem essa passagem, e admira, e crê ainda mais. Mas será que a gente teria a mesma fé que estes tiveram? Gente, porque a gente sabe que os judeus, eles não comem porco, né? Então, não tinha ainda vindo Jesus. É lá no Antigo Testamento. Então, eles eram fiéis à lei. E estes meninos foram tão bem educados. Olha aqui a importância da educação. Você que é pai, você que é mãe, de educar o seu filho, a sua filha na fé. Quando se tem um alicerce, uma educação na fé, não tem nada no mundo que possa retirar. E a gente sabe, mesmo que se perca, porque como acontece, né? As mães e os pais chegam: ô padre, eu criei esse menino, essa menina dentro da igreja, desde pequeno, era coroinha, e hoje não quer nem saber da igreja, está no mundo. Mas não se desespere, não. A semente foi plantada e a semente cresce, porque quem rega é o Espírito Santo, amém? Amém. Na hora certa vai voltar. Então olha só, como que essa mãe educou estes filhos, para que eles não negassem aquilo que era a vontade de Deus. E aí aquele demônio, daquele rei chamou, daquele imperador chamou lá os meninos, e querendo que eles se dobrassem: agora vocês vão comer essa carne que é impura para vocês. E eles não comeram. E vocês viram de que forma que eles foram sendo mortos, das piores formas possíveis, e jogados na fornalha. Olha como que eles foram passando pelo suplício, mas eles não negaram, eles não deixaram de lado a sua fé. Meu Deus, tem cristão hoje que não pode pegar na unha assim e apertar a unha a ponta. Eu já neguei. A gente é muito mole. A gente é muito mole naquilo que se refere às coisas de Deus, à igreja, à fé. A gente tem vergonha. Aí depois fica querendo bênção, depois fica querendo graça. Mas como que você vai alcançar bênção e graça se você não tem uma vida na presença de Deus? Se eu estou constantemente perto da fonte que é o Senhor, se eu estou constantemente buscando a Ele, eu também receberei constantemente a sua graça. Mas se eu me distancio dele, se eu não quero saber, se eu nego, eu não tenho como experimentar a graça na minha vida. Estes jovens, eles passaram
passaram por tudo isso, e a gente sabe que os mártires, os santos, também passaram por situações difíceis, mas a gente pensa, o que é que levava estes homens e estas mulheres a não negarem a fé, a permanecerem com Deus, mesmo quando todo mundo, ou então a maioria, estava contra Deus? A certeza da vida, da ressurreição. Olha o que esses jovens falam lá no final dessa leitura de hoje. Estando quase a expirar, ele disse: prefiro ser morto pelos homens, tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos ressuscitará. Vamos ler todos juntos. Você está aí com o seu folheto. Bora ler, porque a gente precisa colocar no coração essa verdade. Leia comigo. Prefiro ser morto pelos homens, tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos ressuscitará. Amém? Amém. Povo que duvida, porque quantas vezes a gente não acredita nisso? Alguém que tem o coração tomado pela desesperança, alguém que tem o coração tomado pelo medo, alguém que tem o coração tomado pelo desespero, é alguém que não acredita na ressurreição. Porque quando eu estou com Cristo, o que é que São Paulo nos fala? São Paulo nos diz que se nós não crescemos na ressurreição de Jesus, a nossa fé seria vã. Porque o que adianta, meu irmão, você passar essa vida toda lutando, 90, 100 anos que Deus te dê? É muito pouco diante de toda uma eternidade pela frente. É muito pouco. A gente fixa o nosso olhar nas coisas passageiras e nos entregamos às coisas deste mundo como se elas fossem eternas, mas elas não são. É por isso que a tua esperança tem que estar em Deus. É por isso que o desespero, o medo, o mal não pode dominar a tua vida, porque a gente tem que crer nele e esperar nele. Anúncia para mim. Crê no Senhor. Eu encontrei uma amiga por isso, fazendo tempo que eu não vi. Eles tinham essa certeza, meu irmão, minha irmã, quando a gente coloca essa âncora no Senhor. Vocês sabem o que é âncora, né? O navio está lá, e quando ele quer ficar parado, pega a âncora e joga lá no mar, para que ele não fique mais navegando, para que ele tenha ali um lugar seguro, algo que o segure. Quem que é a segurança da nossa vida? É Deus. Quando você coloca a âncora da tua vida nas pessoas, quando você coloca a âncora da tua vida nas coisas, no trabalho, no dinheiro, e aí vem uma crise, vem uma situação difícil, pronto, acabou-se a vida. Por quê? Aquilo que era tua âncora foi-se embora. Mas o nosso Deus, Ele não deixa com que aconteça isso. A certeza na vida, na ressurreição. Por isso também que nesta missa, a graça que eu peço para Deus é que tudo aquilo que seja morte na tua vida seja retirado. Você não pode compactuar com nada de morte, porque o nosso Deus é o Deus da vida. Se tem algo que te mata, se tem algo que te oprime, se tem algo que te acorrenta, se tem algo que deixa a tua família na morte, na escuridão, clame a ressurreição. E a ressurreição de Jesus, ela não acontecerá somente lá depois que a gente morrer. Lá vai ser a plenitude. Porém, até chegarmos lá, a gente precisa ressuscitar constantemente, porque quem não ressuscita constantemente com Cristo já está no sepulcro, na morte. Permaneça com Ele. Ah, se nós descobríssemos que somente Ele pode sanar, somente Ele pode preencher, somente Ele pode dar aquilo que a nossa alma deseja de verdade, nós não procuraríamos outra coisa. Entenda, foi essa certeza que fez com que estes jovens morressem, mas não negassem a Deus. Foi essa certeza que os mártires da igreja tiveram. Mesmo
eu entrego. São Paulo fala: agora que eu encontrei a Cristo, quer vivo, quer morto, tudo seja para a glória dele, mas agora eu tenho, e ele é o bem mais precioso que eu possa ter. Mas parece que a gente não sabe disso. Parece que a gente não escuta, porque a gente lê a palavra, a gente recebe o sacramento, a gente escuta o que Deus fala, mas vive como se não tivesse essa verdade na tua vida. E prefere muitas vezes a morte do que a vida. Meu Deus, a gente é triste. Um prazerzinho, uma horazinha, um segundo, um minuto, a gente dá mais valor do que uma eternidade toda pela frente. Como é que pode? A gente é muito preparado. Meu Deus, dá-nos essa coragem desses jovens, adolescentes, mas que foram educados por uma mãe de fé. Seja isso na tua família, meu irmão, minha irmã. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, duvidavam, tanto que eles colocam essa situação para Jesus. Nós temos a nossa fé baseada na vida, na ressurreição. Mas será que de fato nós já experimentamos e vivemos como alguém que quer ressuscitar com Cristo cada dia? A âncora da tua vida está nele, minha filha. Se não tiver, coloca hoje nessa noite, por favor, pelo amor de Deus. Quem não? Será que a âncora da tua vida está no Cristo? A tua vida, as tuas escolhas, as tuas atitudes, o que você tem preferido, o que você tem buscado, qual que é o alvo da tua vida, onde que você está buscando preencher os anseios da tua alma, porque isso diz de uma vida curada, de uma vida liberta. Porque aquele que busca na fonte que é Cristo e crê na vida, vai buscar a vida, renuncia à morte e tem a sua vida nova. Mas aquele que não busca isso, tem a sua vida ainda acorrentada a tantas e tantas coisas. O mundo vai te prendendo. Situações tão pequenas, meu Deus, olha para a tua vida e veja, situações tão pequenas ainda estão te acorrentando para que você não seja livre. Nos encontremos com Ele nessa noite. Creia firmemente na ressurreição. Fica de pé, meu irmão, minha irmã, por favor. A gente escuta, a gente lê, a gente celebra, a gente recebe o Senhor, mas muitas vezes, vivendo tudo isso, falta ainda o nosso aderir a Cristo, assumi-lo, vivê-lo, experimentá-lo de fato. Enquanto isso não acontece, as coisas vão continuar como estão. Feche os teus olhos, meu irmão, minha irmã. Diante dessa palavra tão ousada, diante dessa atitude destes jovens, diante de Jesus que confirma a ressurreição no Evangelho de hoje, queira sair da tua morte nessa noite. Qual sepulcro que você está enterrado? Nós celebramos no início desse mês, dia 2 de novembro, os fiéis defuntos, os nossos entes queridos, conhecidos, amigos que já faleceram, estão na glória. Mas quando a gente vai no cemitério, o que tem lá? Restos mortais. Aquilo lá não nos deve assustar. A pior coisa que tem é encontrar pessoas que aparentam estar vivas, mas na verdade estão enterradas. Será que você está enterrado vivo? Meu Deus, pensa, só de pensar dá uma falta de ar em alguém que é enterrado vivo e de repente acorda dentro daquela sepultura sem ar para respirar e depois acaba morrendo, né? Porque não tem jeito. Mas pensa você na tua vida agonizando, você tendo toda a tua vida para seguir a Deus, para viver aquilo que Deus tem, mas situações que foram te acontecendo,
buscou males para a tua vida, e isso te levou à experiência de morte. Peça ao Senhor que te levante, ressuscite nessa noite. Peça, meu irmão. Fala se você tem palavras, se você não tem palavras, mas se no teu coração tenha esse sentimento: Senhor, arranca-me desta sepultura nessa noite e me coloca de pé. O que é que tem te matado? O que é que tem te acorrentado? O que é que está te fazendo ficar como morto? Tem pessoas que a gente olha e diz: meu Deus, a pessoa está aqui, mas um olhar, um semblante, uma vida de morto. Ressuscita-nos, Senhor Jesus. Ressuscita-nos. Nós sabemos que a ressurreição plena acontecerá após a morte, mas nós não queremos viver aqui como mortos. Deixa o Senhor ir nos teus sentimentos, deixa o Senhor ir naquilo que já te aconteceu, que se passou na tua vida, naquilo que foram as tuas escolhas erradas, naquilo que você depositou a âncora da tua vida, mas te trouxe decepção, tristeza, angústia. Às vezes você não foi na fonte que é Cristo da vida, mas você foi em lugares que são lugares de morte. Vem agindo, Senhor Jesus. Vai pedindo a Deus a graça. Se hoje você está ainda buscando coisas, sinais de morte, eu suplico ao Senhor que Ele desterre do nosso meio toda e qualquer morte, manifestação de morte. A imagem que o Senhor me dá é de várias sepulturas, e ao ver essas sepulturas, o nome que me vem é família, como se toda a tua família estivesse ali sepultada na morte. Mas nessa mesma visão, o Senhor, Ele vinha com um vento forte e arrancava aquele tampão de cada sepultura, e dali saíam as pessoas vivas e não mais mortas. Obrigado, Senhor, por Ele estar fazendo isso com a tua família nessa noite. Ergue teus braços, vai pedindo ao Senhor: vem com a tua força de ressurreição, vem com a tua força de graça, vem com a tua força de vitória. O Senhor te ergue nessa noite para que você se ponha de pé, para que você escolha a vida, para que você receba a força da ressurreição, para que todos os sinais de morte sejam banidos da tua vida, da tua casa, de tudo aquilo que você tem vivido. Vida, vai dizendo: Senhor Jesus, eu escolho a vida, eu escolho o Senhor, eu escolho a tua presença, eu escolho a tua graça, eu creio na tua ressurreição, e eu renuncio à morte e tudo aquilo que são sinais de morte na minha vida, na minha família, nos meus sentimentos. Eu proclamo sobre a minha vida ressurreição, ressurreição, e como Cristo ressurreto, eu me ponho de pé pela força do Espírito Santo. Ressuscita-me, Espírito Santo. Ressuscita-me, Espírito Santo. Ressuscita-me, Espírito Santo. Coloque as tuas mãos estendidas. E no final desta homilia, desta oração, que a tua vida seja agora tocada
pela ressurreição do Senhor, que te põe de pé, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.